Olá, hoje a aula é sobre dispositivos lógicos programáveis. Este é o sumário da nossa aula. Dispositivos lógicos programáveis são dispositivos cujas funções são programadas pelo utilizador. Os dispositivos lógicos programáveis são diferentes dos microcontroladores ou dos microprocessadores na medida em que nenhum programa é executado, sendo indicado onde são estabelecidas e ou interrompidas as ligações elétricas no interior do dispositivo. Podemos ver aqui uma comparação de lógica discreta versus lógica programável. Podemos observar que o ciclo de projeto, isto é, o tempo que leva a executar um projeto de raiz, usando lógica programável, é baixo. A flexibilidade a alterações é elevada por via da programação. A manutenção de estoques de circuitos integrados também é baixo, porque teoricamente podemos ter apenas um único dispositivo lógico programável para implementar todas as funções que a gente pretende, teoricamente, claro. A área de circuito impresso necessária é menor comparada com a utilização de lógica discreta e o custo unitário, evidentemente para pequenas séries, é baixo também. Podemos ver agora como se classificam os dispositivos lógicos programáveis, os PLDs, portanto, Programmable Logic Devices. Estes dividem-se em PLDs simples ou Simple PLDs e em PLD complexos ou High Complexity PLD. Dentro da categoria dos PLD simples, temos os PLA, Programmable Logic Array, e os Programmable Array Logic, ou PAL. Na categoria dos PLD complexos, temos os CPLD, Complex Programmable Logic Devices. Estes não são tão utilizados como os próximos, que são as FPGA, Field Programmable Gate Array. De fato, na realidade, as FPGAs são os mais extensivamente usados, quer na indústria, quer em pesquisa. Portanto, o princípio de funcionamento, começando pelos SPLD, PLD simples, baseiam-se em soma de produtos, mais especificamente na forma canónica disjuntiva de uma função lógica. Internamente apresentam esta estrutura, sendo constituído por buffers de entrada e inversores, que distribuem internamente todas as entradas e o respectivo complementar. Possui internamente um plano AND e um plano OR. O tipo de funcionalidade nos SPLDs depende da forma como os planos AND e OR são programados. Por exemplo, se ambos os planos AND e OR forem fixos, o dispositivo não é programável. Se somente o plano OR for programável, temos uma PROM. Se o plano AND for programável, somente temos uma PAL. Se ambos forem programáveis, temos um PLA. Podemos ver aqui um esquema interno de um PLA, podendo ver aqui um conjunto de conexões configuráveis. Essas conexões configuráveis são feitas através do derretimento ou não de fusíveis. Portanto, aqui no plano AND, aqui neste caso, onde temos o fusível derretido, neste ponto
temos o nível lógico 1. Isto é feito da seguinte forma. Temos aqui, temos esta conexão, aqui o fusível, aqui o ponto, aqui temos a alimentação e aqui temos um resistor. Se por acaso tivermos aqui 0, aqui temos 0. Se tivermos 1, aqui temos 1. Se quebrarmos o fusível, temos sempre 1. Aqui no caso do plano OR também temos fusíveis, por exemplo, aqui neste pontinho, onde temos o fusível derretido, vamos ter um 0. Isto é obtido de forma análoga. Temos aqui a ligação, temos aqui o fusível e agora temos aqui a massa. Se tivermos aqui 1, aqui temos 1. Se tivermos 0, temos 0. Se derretermos o fusível, aqui vamos ter 0. É assim que isto é feito em tecnologia. Vamos ver aqui que funções é que nós temos. Por exemplo, aqui, P1 é dado por X1 vezes X2, que são os únicos fusíveis que estão intactos. P2 é X1 vezes X3 negado e assim sucessivamente para P3 e P4. O F1 é dado por P1 mais P2 mais P3, não existindo conexão de P4 para F1. No caso da F2, temos P1, não existe a conexão P2 mais P3 mais P4. Podemos ter o seguinte esquema alternativo. Este é equivalente ao anterior e implementa a mesma função lógica. Portanto, onde temos aqui x's é onde existem conexões efetuadas. E, portanto, o P1 é x1 vezes x2, o P2 é x1 vezes x3 e por aí em diante. Aqui, no caso do plano OR, o F1 é P1 mais P2 mais P3, enquanto que o F2 é P1, o P2 não existe, P1 mais P3 mais P4. Vantagens do PLA: é eficiente em termos de área, os planos AND e OR são programáveis, é adequado a funções lógicas na forma soma de produtos, isto é, na sua forma canónica disjuntiva. Como desvantagens, apresenta um custo de fabricação elevado, porque é necessário fabricar 2 níveis de programação e possuem baixo desempenho, isto traduzido através de atrasos significativos e, pior que isso, variáveis. Nesta figura podemos ver o diagrama do próximo dispositivo lógico programável, a PAL. Aqui neste caso somente o plano AND é programável, o plano OR é fixo. Desta forma, aqui P1 é dado por x1, x2, x3, P2 é dado por x1, x2, x3 e por aí em diante. Portanto, ali os x's representam ligações efetuadas. As vantagens da PAL: possuem maior velocidade comparativamente com os PLAs, maior desempenho, traduzido em atrasos menores quando comparados com os PLAs, e fabrico mais simples, porque é necessário fabricar apenas um único nível de programação, logo mais barato. Como desvantagens, temos um menor de programação do que o PLA, portanto, apenas o plano AND é programável. As PALs possuem macrocélulas a jusante do plano OR. Isto por pino de saída.
temos aqui a representação de um pino de saída e temos aqui a preenchido a macrocélula de uma PAL. Portanto, esta macrocélula é configurável. Portanto, ela pode operar em dois modos, no modo combinacional e no modo registro. Bom, para funcionar no modo registro, o bit de seleção do multiplexer 4:1, o bit S1, tem que ser igual a 0 e, portanto, são estas as ligações estabelecidas, ou aqui alternativamente. Se configurarmos o bit S1 igual a 1, a macrocélula vai funcionar no modo combinacional e, portanto, serão estas as entradas do multiplexer 4:1 selecionadas. A polaridade da macrocélula também pode ser configurável, tendo, portanto, a polaridade de saída invertida, se escolhermos o bit de seleção S0 igual a 0 e, portanto, a saída será ativa a 0. Também é possível ter polaridade de saída verdadeira. Para isso, o bit S0 tem que ser configurado a 1. E, portanto, serão estas as entradas do multiplexer selecionadas. Só por curiosidade, vamos ver aqui este percurso. Aqui neste ponto, temos uma inversão. Aqui neste inversor, temos uma segunda inversão. Ou seja, uma inversão seguida de outra inversão é o valor original. Se olharmos agora aqui a saída do flip-flop, a saída do flip-flop é negada. Ela atravessa o multiplexer e é de novo negada. E, portanto, voltamos a ter a polaridade original. E por isso é que se chama polaridade de saída verdadeira. Também é possível realimentar o sinal de saída. Se tivermos esta configuração aqui, portanto, aqui no segundo multiplexer, temos o bit de seleção SB. Se esse bit de seleção valer 0, temos realimentação de pino isolado. Se a realimentação valer 1, temos realimentação do pino e o que realimentamos é o que temos na saída. Além disso, ligado no pino de saída, temos um driver de 3 estados, ou 3-state buffer. Portanto, teoricamente, podemos pendurar várias saídas num mesmo ponto, na condição de que apenas uma delas seja ativada, para evitar curtos-circuitos. Vamos ver aqui um exemplo de uma PAL comercial, a PAL 16V8. Podemos observar aqui uma estrutura interna. Portanto, esta estrutura aqui repete-se. Portanto, temos aqui estes números, são os pinos do circuito integrado, sendo as setas para dentro entradas e setas para fora saídas. Vamos agora ver um exemplo de programação usando esta PAL. Vamos programar a função yn mais 1 igual a de é A negado vezes B mais B negado vezes Y de N mais A vezes B negado vezes Y negado de N. Claramente trata-se de um circuito sequencial em que a saída no estado N mais 1 depende da saída no estado N anterior e das entradas A, B no estado atual. Para isso vamos precisar de um sinal de relógio, ou clock. O nosso sinal de relógio deve ligar no pino 1, porque é este o sinal, o pino
utilizado por esta PAL para distribuir o relógio pelas macrocélulas. Temos que ativar a saída, portanto, o pino de ativação das saídas, Output Enable, é ativo ao nível baixo e, portanto, temos que ligar o pino 11 à massa. Portanto, os restantes sinais A, B podem ligar nos pinos 2 e 3 e a saída podemos tirá-la do pino 19. Desta forma que estão os sinais A, B e o Y. Portanto, a coluna 0 será para o sinal A, a coluna 1 será para o sinal A negado, a coluna 4 será para o sinal B, a coluna 5 para B negado, a coluna 2 para Y no estado N e a coluna 3 para Y negado no estado N. Portanto, vamos ver um pormenor do A negado vezes B. Portanto, vamos precisar de conectar numa mesma linha, a coluna 1 e a coluna 4. Podemos ver aqui amarelo na figura. Para fazermos a conexão seguinte, agora, portanto, o termo B negado vezes YN, vamos ter que considerar a coluna 5 e a coluna 2. Podemos observar aqui nesta linha azul. Finalmente, para programar o termo A vezes B negado vezes Y negado no estado N, vamos precisar considerar a coluna 0, a coluna 5 e a coluna 3. Isto é, precisamos fazer estas conexões. Bom, está implícito que este bloco OLMC tem internamente aqui um OR que liga todas estas saídas dos ENDs. Bom, além disso, na macrocélula que liga ao pino 19, optou-se por ter realimentação do pino e polaridade de saída verdadeira. Se por acaso se optasse por realimentação isolada, do pino isolado, e polaridade de saída verdadeira, teríamos que trocar o Y e o Y negado das colunas 2 e 3 anteriores. Na próxima aula vamos continuar vendo dispositivos lógicos programáveis, mas os dispositivos lógicos programáveis complexos, os HCPLDs. Despeço-me com amizade e até à próxima aula.